Olá, pessoal! Professor Diego Barroso aqui. Na aula de hoje nós vamos falar sobre diodo, tá ok? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, o meu slide, para vocês verem o slide, ok? Vamos lá. Eu imagino que vocês já estejam tendo acesso aí ao slide. Show de bola. Então nós vamos falar sobre esse componente aí, ó, que é o diodo, é um componente bem pequenininho. Olha o tamanho dele. Que maneiro! Olha só, ele é bem pequenininho. Se a gente comparar com o resistor, que foi um conteúdo que vocês já aprenderam, né? Ele é mais ou menos do mesmo tamanho aí do resistor. Olha que top. A forma correta de eu pegar ele, vocês estão vendo até o desenho dele lá, né? O desenho técnico dele está do lado direito superior como padrão. Ele tem uma seta, ele tem esse risco aqui, ó, tá? Ele fisicamente é desse jeito. Eu sempre pego ele, ó, com a mão esquerda, o oposto da faixa. Então, aqui está a faixa dele, ó. A faixinha dele está aqui, ó, desse lado aqui, tá? Essa faixa representa aquele risco ali, beleza? Que é a parte negativa. Então, aqui, opa. Então, peraí, vamos ao pause. Isso significa que esse componente ele é polarizado, ou seja, tem o local que entra o positivo e o local que vai sair o negativo. Tá Não pode ok? colocar jeito. Entendi. E se eu inverter, ele não vai estar executando a função dele. Ou vai? Você vai entender depois. Tá ok? Mas ele não queima se eu inverter essa polaridade, não. A não ser que seja uma tensão, uma corrente muito alta. Aí não vai ter jeito, ele vai queimar. Tá? Mas se for uma tensão, uma corrente que ele suporte, ele não queima, tá bom? Mas ele é polarizado. Para ele executar a função dele, ele tem que estar ligado de forma correta. Diferente do resistor, que eu posso colocar ele, né? O resistor, tanto faz, ele não é polarizado, tanto faz se eu fizer isso, tá bom? Entendi. Beleza, eu coloquei para vocês aí a função do diodo. Eu coloquei que é um componente responsável em bloquear a passagem da corrente elétrica no sentido oposto. Opa, essa é a principal função dele. Então, olha que maneiro, o negativo está aqui e aqui entra um positivo. Então, o positivo vai entrar aqui, vai passar por ele e vai ir para o resto do circuito. Se por algum motivo essa corrente voltar, ele bloqueia, ele não deixa passar. Então, ele serve aí como equipamento de proteção, porque ele não deixa a corrente voltar. Olha que maneiro. Então, por exemplo, tem alguns equipamentos eletrônicos aí que você tem que ligar o positivo, o negativo da fonte, né, do gerador. Mas aí você pega o fiozinho e coloca lá positivo e negativo. Se você inverter, você queima todo essa placa de circuito, todo esse equipamento. Se você simplesmente colocasse um carinha desse aqui na entrada ali, ó, ele não deixaria o equipamento queimar. Porque se você invertesse a polaridade e colocasse o positivo no lugar do negativo, ele estaria lá bloqueando e não deixaria passar. Olha que legal. Um simples componente desse aqui resolveria muitos e muitos problemas. Tá? Então, a principal função dele é essa. Ele bloqueia a passagem da corrente elétrica no sentido oposto. Então, muitos circuitos que nós vamos montar aí, quando a gente precisa de bloquear essa passagem, a gente pode estar usando esse cara para bloquear, tá bom? Por exemplo, eu tenho um equipamento aqui que está mandando um sinal para o meio aqui, e eu tenho outro equipamento também que está mandando sinal para o meio. Sei lá, esse aqui é sem fio, esse aqui é para o botão. Então, o usuário pode definir se ele vai ligar para o botão ou vai ligar por sem fio, né? Só que quando ele aperta o botão aqui, ele vai alimentar o circuito, mas também ele vai estar alimentando o sem fio, então ele pode queimar aqui o sem fio. Ele alimenta aqui e aqui. Então, eu poderia colocar um diodo desse aqui, olha que legal. Porque aí, quando ele acionar daqui para cá, ele passa e aciona o meio. Quando ele vier daqui, aciona o meio e ele vai para lá e ele para, ele bloqueia. Olha que legal, um simples componente desse iria proteger o circuito. Tá ok? Para ele exercer essa função dele,
ele tem uma perda de tensão, tá bom? Ele vai esquentar, vai transformar a energia elétrica em energia térmica e vai dar uma queda de 0,7 volts por padrão, tá? Então, significa que quando ele entra aqui, a tensão entra aqui, ela sai aqui menos 0,7. Tem alguns outros modelos que dá queda de 0,5 volts, tá bom? Mas o padrão é 0,7, então quero que vocês gravem isso. Quando vocês forem fazer uma prova de concurso público, ou uma prova minha, né? Ou analisar algum circuito que não está dizendo o modelo do diodo, então a primeira coisa que você tem que vir na cabeça é que ele dá uma queda de 0,7. É óbvio que isso está no datasheet do componente, que é o manual técnico dele. Nós teremos uma aula falando sobre leitura de datasheet. Tá? Nessa aula, vocês vão aprender a ler o datasheet, né? A ler o manual do componente. E lá ele vai estar falando se ele dá a queda de 0,7 ou 0,5 e tal. Um diodo muito conhecido é esse, um N4001 ou um N4007. É muito conhecido. É o que vocês estão aí na mão, quem está com ele na mão, ele dá uma queda de 0,7. Aqui ele está escrito, ó, o meu está escrito, vamos ver, é o 0,7, ó. Ó, 0,7 o meu, ó. O meu também é 0,7. Beleza? O meu tá 10,07. 10,07. Eu tá meio apagadinho, não tô conseguindo ver muito, não. Meio pequenininho, né? Eu tenho também alguns diodos maiores, né? Esse aqui é o pequenininho, ele tem o maior, que ele é mais ou menos da espessura só desse terminal aqui, ó, tá? Ele é mais ou menos dessa espessura aqui, que ele já aguenta passar por ele tensões maiores e corrente maior. Esse aqui, também no manual dele, diz qual a tensão e corrente máxima que ele suporta, tá? Então, ele tem o máximo de corrente, de tensão que ele suporta, ou seja, ele deixa passar uma tensão, uma corrente máxima aqui. Se você colocar demais, que ele não suporta, ele vai queimar. E ele também bloqueia até uma determinada quantidade. Se você colocar mais, ele não vai conseguir bloquear e vai passar, e vai queimar o equipamento, né? Ele não vai exercer a função dele. Aí, em alguns casos, você vai ter que colocar esse maior. Por exemplo, se eu quisesse ligar isso em 127 volts e tal, né? E tem uns SMD, olha que bonitinho, ele é pequenininho, cara, muito, muito, muito pequeno, não teria nem como, eu não tenho um aqui, não tem como eu exemplificar, mas digamos que é a metade desse cara aqui, ou até menor ainda, né? Ele também vai ter essa lista, sempre mostrando aonde é a parte negativa. Então, não se esqueça, a principal função dele é bloquear a passagem da corrente elétrica no sentido oposto. E também, por padrão, ele vai dar uma queda de 0,7 volts. Cuidado, não se esqueça isso. Então, por exemplo, se eu estou montando um circuito aqui, ó, estou colocando esse cara, né? Eu estou colocando positivo aqui, um gerador de 5 volts, 1 ampere, passa por ele e depois eu ponho um LED aqui, ó. Eu venho aqui e ponho um LED no lugar desse resistor aqui, eu ponho um LED. Ou seja, a tensão que vai chegar no LED não vai ser de 5 volts. Por quê? Porque dá queda de 0,7. Então, é 5 menos 0,7, que vai dar 4,3. 4,3 volts. Então, no LED vai chegar apenas 4,3 volts. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não. Nenhuma? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Um grande abraço.